Romanos capítulo 1, e eu não vou pregar o Evangelho de Romanos inteiro porque eu já preguei, mas eu quero salientar alguns aspectos do Evangelho, e eu sempre digo o seguinte, que a carta de Paulo aos Romanos é o grito da reforma protestante, e é por isso que a gente vai trabalhar não só esse texto, querida, mas dentro dele alguns outros, para a gente poder ir compreendendo, certo? Então, nós vamos trabalhar Romanos capítulo 1. Bom, em primeiro lugar, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero trazer atenção, e isso tem tudo a ver com o que eu já falei. A palavra servo, em grego, é doulos, que significa ser um escravo. E um escravo, no contexto paulino, ele não tem gosto. Ele não tem gosto. Nos dias de Jesus, o escravo não tinha gosto. Ou seja, o que acontece? Jesus, ele conta uma ilustração em um determinado momento, onde ele diz assim: qual de vocês, tendo um escravo, um doulos, um servo, que você chegue do campo, ele primeiro vai fazer a comida dele e depois deixar a sua? Não, ele primeiro vai fazer a sua comida, vai lavar os seus pés e depois ele vai tratar dos afazeres dele. Quem entendeu o que eu estou falando aqui, irmãos? Amém. A obra de Deus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Não faz sentido ser crente se você ainda tem a sua vontade própria, você é mimimi, você é o tipo do crente que acha que tem que ser do seu jeito. Escravo não acha nada. Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu, Paulo, não acho nada. Eu, Paulo, eu sou pregador do Evangelho e ponto. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Vamos entrar com essa cabeça em 2025 para servir a Cristo? Amém? Então, irmãos, às vezes a gente acaba se esbarrando, às vezes a gente acaba se espinhando um pouco. Eu sei disso. Isso é normal, se bem que aqui a gente tem uma relação assim muito 10, muito pacífica, graças a Deus. Só que, às vezes, irmãos, a gente fica um pouco chateado, mas a gente tem que lembrar que nós somos escravos de Cristo. Posso ouvir um amém dos escravos de Cristo que estão aqui? Amém. Se você é escravo de Cristo e está aqui conosco pela internet, também dê aí o seu amém. Irmãos, tem uma coisa importantíssima que a gente precisa compreender. Quando você vai na escola, você é um aluno. Aí, de repente, o dono da escola brigou com o sócio dele. Mas a escola continua. Você para de ir na escola porque os sócios brigaram? Você vai porque você tem interesse, não é? Lá no seu serviço, o seu patrão te dá uma bronca. Se você não tiver uma boa grana guardada, ou como o amigo do pastor Johnny, ter ganho na Mega Sena, né? O pastor Johnny tem um amigo na Mega Sena. Se você não tiver, irmãos, isso daí, você tem que baixar a cabeça, ficar quietinho, sussu, né? Desculpa, meu patrão, você não vai embora da empresa. Concorda comigo? Porque você, teoricamente, você não tem esse termo, você não é chamado lá de escravo, mas todo mundo sabe que todo empregado é escravo, né? Todo mundo sabe, você não tem gosto. Você não pode chegar na firma lá, hoje eu estou meio cansadão, vou sentar, dá meu óculos aí, pastor, por favor. Vou sentar, vou ficar de boa, obrigado. Vou ficar de boa, tá tudo certo na minha vida. Não. O escravo de Cristo tem que ter o mesmo pensamento, irmãos. Eu não largo o Evangelho porque o pastor Roberto teve problema com o pastor João. Isso é um problema deles. Eu não largo o Evangelho porque o marido da irmã não vem aqui na igreja. Eu não quero saber da vida deles. Eu não largo o Evangelho. Está dando para os irmãos compreenderem? Porque o primeiro conceito que Paulo aborda aqui é escravo, servo de Cristo Jesus.
chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, escravo de Jesus, é isso que a gente precisa ter. E quando a gente é escravo de Jesus, irmãos, a gente desenvolve um coração um pouco mais obediente. Quando a gente é escravo de Jesus, a gente fica menos boca dura. Quando a gente é escravo de Jesus, a gente sabe que nós estamos ali para servir. Eu fico muito feliz com todos vocês, muitíssimo feliz, porque eu vejo nos irmãos, né, grande habilidade em servir. Eu amo demais o jeito da irmã Rose, já falei isso de púlpito várias vezes, a maneira como o amor com que ela coordena o louvor dessa igreja. E é esse espírito, irmãos, que a gente tenta trazer para vocês. A irmã se coloca realmente como serva de Cristo. E é legal isso aí, sabe? Quando você olha, porque é o tipo de coisa que, por exemplo, eu posso sair, posso viajar, eu sei que está funcionando normal. Porque os servos de Cristo estão fazendo o melhor. É isso que Paulo, então, ele é descrito como um servo de Jesus, né? Coloca aí para mim, por favor, querida, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. 2 Coríntios 4, 5. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Veja aí um pouquinho. Vamos pegar esse texto ainda dentro dessa linha, para a gente poder compreender o conceito. Pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Tinha um guerrilheiro chamado Lamarca, e eu fiz um trabalho sobre ele na faculdade há muitos anos atrás, e ele tinha uma frase muito famosa, de vez em quando eu inclusive cito ela no meu status. O pessoal não gosta porque eles acham que a gente é esquerdista e tal. Esse pessoal que fica fazendo separação, né? A gente não faz, mas então eu faço igual Paulo, examinar de tudo e repreende o bem. É bom, eu pego para mim. Não é bom, eu jogo fora. E o Lamarca dizia o seguinte: nunca chame ninguém de Senhor, porque ninguém é Senhor de ninguém. Porque os caras eram muito revoltados, né? Mas, no nosso caso, Jesus é o Senhor. É o Senhor. Os irmãos entendem o que implica na sua vida e na minha vida Jesus ser o Senhor? Porque, irmãos, é muito bonito a gente ver, a gente fala tal, mas qual é a implicância disso na sua vida? Qual é a implicância disso na minha vida? Né? Ele é o Senhor, ou seja, Ele manda e nós. E aí eu vou para o outro ditado: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Todo mundo aí tem juízo? Glória a Deus. Então a gente continua obedecendo a Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero que a gente entre esse ano com essa cabeça um pouco mais reforçada, um compromisso com a igreja de Jesus Cristo, indicando que Jesus é o Senhor e nós obedecemos a Ele. E nós, como escravos de vocês, vejam só a humildade do apóstolo, como escravo de vocês, irmãos, nós que estamos na dianteira do Evangelho, aqui na igreja, eu, pastor Johnny, pastor Felipe, pastor Roberto, nós somos também escravos de Cristo e somos escravos de vocês. Algum dos irmãos já tinha pensado dessa maneira? Não, né? Nós somos escravos de vocês. Pensa junto comigo, irmãos. Imagina que, por exemplo, eu faltasse à reunião cristã e não avisasse nada para ninguém. Estava tudo legal para vocês? Levanta a mão aí quem acha que ficava legal. Porque eu devo satisfação a vocês. Devo a Cristo e devo a vocês. Então, se você, a irmãzinha aqui que cuida do negócio, entender da mesma maneira, ela vai falar assim: não, eu sou escrava de Cristo, mas eu também sou escravo dos irmãos. Porque eu sirvo eles, eu coloco na tela. Já pensou a diferença que faz o trabalho dessa menina? Para os irmãos da internet, eu vejo que irmãos têm horas falando assim: pastor, coloca a letra na tela para a gente, né? Então, né, o trabalho que ela faz com o marido dela, muito 10. Então, irmãos, a gente precisa ter essa cabeça: sou escravo de Jesus.
é o ano de 2025, a gente tem que entrar com essa cabeça reforçada. Não é uma mensagem que vai acabar hoje e vai sair, porque eu vou pregar 7 mensagens sobre o Evangelho de novo, como faço todos os anos. Aí depois, irmãos, no versículo 2 de Romanos, versículo 2, Romanos 1, 2, está escrito, 1, 2, capítulo 1, versículo 2, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras. É que o 1 ele fala que ele foi chamado para ser apóstolo, nós vamos 2 depois. Chamado para ser apóstolo. Vamos lá, vamos definir essa questão de apóstolo também. Será que nós temos apóstolos hoje em dia? Algumas pessoas se autodenominam apóstolos, irmãos. Eu poderia dizer que sou um apóstolo. Poderia dizer, pelo termo da palavra. Por quê? Eu vim para cá há 10 anos, para essa cidade, enviado para pregar o Evangelho. Então, o apóstolo, teoricamente, é um enviado. Mas o título apóstolo não cabe nem a mim e nem a ninguém. Porque apóstolo eram apenas aqueles que foram chamados por Jesus. E havia alguns critérios para que a pessoa pudesse ser apóstolo. Então, um dos pontos que eu já indico aos irmãos é que quando você vê alguém se autodenominando apóstolo, ou você vê escrito igreja apostólica, significa que ali tem um apóstolo, um autodenominado apóstolo. O que significa isso, irmão? Em primeiro lugar, esse termo apóstolo, como enviado, conforme o apóstolo Paulo, ele, em grego, ele transmite a ideia, a palavra ali é kletos, ele transmite a ideia de alguém que foi enviado para levar a mensagem do Evangelho. Só que nós temos aquilo que na teologia nós chamamos de o colégio apostólico, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Há uma grande discussão sobre o Paulo. Então, irmãos, Jesus não tinha 12 não, Jesus tinha 13 apóstolos, 12 que andaram com ele, e Paulo é o 13º. Isso aí sem a menor dúvida. Por quê? Vamos lá. Quais eram as características para ser apóstolo? Primeiro, ele precisava ter sido pessoalmente escolhido por Jesus. Então Jesus tinha que chamar. Jesus chamou os 12, e depois, através dos 11, chamou Matias. E chamou Paulo, apareceu para Paulo pessoalmente e chamou Paulo. Então Paulo entra para o colégio apostólico, com toda a tranquilidade. Embora a Bíblia, quando ela usa o termo os 12 apóstolos do Cordeiro, ela usa os 12 que andaram com Jesus. Tá? As bases do Apocalipse estão no nome dos 12 que andaram com Jesus. Mas Paulo era sim um apóstolo. Então precisava ter sido escolhido pessoalmente por Jesus, precisava ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Paulo também foi, porque Jesus apareceu para ele ressurreto e conversou com ele. Precisava ser qualificado para ensinar ou escrever com autoridade divina. Paulo escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. É por isso que ele se denomina apóstolo. Então, Paulo ele era servo de Cristo, ele entendia que ele era escravo, e ele não usava o termo apóstolo para se engrandecer, como acontece hoje. Hoje o cidadão fala que é apóstolo, ele acha que você tem que fazer um monte de coisa com ele. Eu estive em Jerusalém, aí tinha um cidadão lá que disse que era apóstolo, tinha um cara que tinha que andar com a sombrinha para ele, porque o sol era muito forte. Então tinha um que segurava a sombrinha do apóstolo. E quando o apóstolo dançava, então ele massageava os pés do apóstolo e tal. E o cara fazia com o maior gosto, irmão, porque ele achava que era o apóstolo dele. Então esse tipo de apóstolo não existe mais hoje. No Claro. caso, mesmo Judas tendo traído Jesus,
Por gentileza, dá um microfone para o irmão, porque o pessoal da internet também precisa ouvir a pergunta, que pode ser a mesma dúvida deles. Mesmo Judas tendo traído Jesus, mesmo assim ele continua sendo apóstolo? Não. Considerado apóstolo? Não. Judas, depois que ele traz Jesus, ele sai, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele vai mostrar que o colégio apostólico se reúne e existe uma profecia, que outro ocupe o seu lugar. É lançada a sorte e Matias é o escolhido para o lugar de Judas. Então Judas, ele perde o cargo apostólico ali quando ele traz Jesus. Tá? Bom, então tá aí o que eu quero relacionar com vocês nesse primeiro versículo aqui, é que, embora importante para o Evangelho, a humildade da pessoa que escreve como sendo servo, e isso é que nós precisamos imitar. E aí depois nós temos aí o próximo ponto. Não, volta lá de novo. Separado para o Evangelho de Deus. Então, irmãos, essa primeira pregação de hoje que a gente está falando no Evangelho de Deus. Por que eu quero que vocês não percam nenhuma dessas mensagens? Porque ao final, você vai ficar completo em entender tudo sobre o Evangelho. Eu digo tudo, mas tudo mesmo. E inclusive ser capaz de fazer alguns julgamentos, né? Quando eu digo julgamento, não de apontar o dedo, mas julgamentos pessoais sobre a questão do Evangelho. Ok? Separado para ser apóstolo. De acordo com Gálatas, capítulo 1, versículo 15, coloca lá, por favor, querido. O apóstolo Paulo, ele diz assim: Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Dois pontos importantes aqui. Lá no Romanos ele diz que foi chamado para ser apóstolo. E aí, olha só, irmãos, que interessante. Ele foi separado para ser apóstolo antes do nascimento dele. Antes do nascimento dele. E Deus chamou ele quando Deus se agradou. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu recebo, estão dizendo que está sem imagem aqui. Engraçado, para mim está tendo imagem. E eu acho que é melhor o irmão dar uma olhadinha aí, irmão, no seu celular. Porque tem imagem sim que eu estou assistindo eu. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele foi separado desde o ventre da mãe dele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes tem alguém na sua família que você ora para essa pessoa se converter. Você ora, você ora, você ora. E aí você acha, Deus não vai... Será que ele não vai se converter? Será que ela não vai se converter? Você fica assim, não é? Mas olha só que coisa. Paulo foi separado no ventre da mãe dele, ou seja, ele já tinha sido separado ali. Só que ele foi chamado quando Deus se agradou. Então está aí a notícia para o seu marido, está aí a notícia para o seu filho, está aí a notícia para a sua mulher. É quando Deus se agrada de chamar. Quem foi separado, irmão, quem está destinado à salvação, está destinado à salvação. Ponto. Não se preocupe, irmão, ele vai andar, vai percorrer, vai quebrar a cara, tal, mas Deus vai chamar ele na hora que Deus se agrada. Posso ouvir um amém na igreja? Amém. E aí, o apóstolo Paulo depois, vamos agora lá no capítulo 1 ainda, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 3 em diante, agora eu vou ler direto. Acerca do seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado com poder Filho de Deus, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse texto aqui, irmãos, ele nos dá o cerne do Evangelho de Deus. Vejam, talvez seja novo para você o que eu estou falando, a expressão Evangelho de Deus. Mas nós vamos falar
Evangelho de Deus e depois eu vou explicar Evangelho de Cristo, que é o mesmo Evangelho. Porém, a Bíblia ela usa diversas nomenclaturas. Por quê? Porque Deus é o dono do Evangelho. Deus é o dono do Evangelho. Então Paulo diz que com o poder foi feito Filho de Deus pela ressurreição dos mortos, né? Mediante o Espírito de Santidade foi declarado com o poder Filho de Deus dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o Evangelho de Deus, ele mostra a preocupação que o apóstolo Paulo tinha. Se a gente ler mais um pouquinho a partir daí, por meio dele recebemos a graça e o apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo Jesus. Então, irmãos, não há dúvida, nós fomos chamados para pertencer a Cristo. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Nós somos chamados, não temos dúvida disso, e é por isso que nós precisamos nos alegrar. Irmãos, tem uma coisa que eu costumo normalmente explicar, que é o seguinte: a igreja de Jesus Cristo, ela tem um privilégio ímpar. Ela tem um privilégio ímpar. Olha, se você entender essa minha mensagem hoje e as outras que eu vou pregar, você vai assim se apaixonar muito mais por Jesus. Porque pensa junto comigo, irmãos. Deus, ele escolheu a igreja para pregar o Evangelho. É por isso que eu disse que nós vamos investir em evangelismo estratégico a partir desse ano. Deus, ele nos chamou para pregar o Evangelho. A igreja de Jesus Cristo, ela tem um privilégio ímpar. Por quê? Apenas a igreja de Jesus, irmãos. Tem um montão de gente que vai ser salvo, tá? Só para vocês ficarem tranquilos aí, tá? Um montão de gente vai ser salvo. Mas fazer parte da igreja de Jesus vai te trazer vários privilégios depois, quando você receber o seu corpo glorificado. Então, nós vamos ser um grupo diferenciado do resto do mundo que entrou no milênio, do resto do mundo que entrou para a eternidade. É assim, é a seleção. É a seleção. Já imaginou como um jogador se sente quando ele é convocado para fazer parte da seleção? A igreja é a seleção de Deus. Entendeu? Salvação está aberta para um monte de gente, mas a igreja é o supra-sumo, é a menina dos olhos de Deus. Tá? Esse evangelho que nós pregamos, irmãos, ele é um evangelho que traz a mensagem de Deus desde lá do Éden. Eu acredito que todo mundo se lembra dos pilares do evangelho, que eu já preguei, é necessário lembrar. E porque Deus é o originador deste evangelho. Esse evangelho ele não foi inventado durante a história. Não foi o homem quem criou o evangelho. Isso não nasceu por vontade humana, isso nasceu por vontade de Deus. O evangelho ele é pregado desde o Gênesis. Porque nós temos a mania às vezes de achar que o evangelho é apenas no Novo Testamento. Não, o evangelho ele é pregado desde o Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali é o alicerce do evangelho, onde diz que haveria um descendente, e esse descendente é Cristo. Então vejam, lá no primeiro livro da Bíblia, o descendente já aparece. Ele é o protagonista do evangelho, né? Sendo Jesus o protagonista do evangelho, ele foi o principal pregador deste evangelho. Porque a palavra evangelho, só para lembrar, os irmãos se lembram o que significa a palavra evangelho? Quem lembra, levanta a mão, mas eu não vou chamar para responder não. Legal. A palavra evangelho significa boas novas, ou boas notícias. Por que era necessário o evangelho? É o que vocês estão ouvindo, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo.
o homem pecou. Quando o homem pecou, todos nós estávamos em Adão. Todos nós estávamos em Adão. De modo que todos nós estávamos mortos nas nossas falhas e pecados. Mesmo antes de eu nascer, ancião, mesmo antes de você nascer, irmão. Quando você nasceu, pequenininho, bonitinho, que a sua mãe fazia bilu-bilu, e aí alguém falava, ai, que santinho, tal. Não. Fica tranquilo que ele era pecador, é a mesma coisa, irmão. A única coisa que ele tinha era a inocência. Só isso. Mas era pecador desde que nasceu. Porque todos nós somos pecadores. Então vejam só que interessante isso. Né? Sendo nós pecadores em Adão, todos nós estávamos condenados à morte. Quer ver como é fácil de você entender isso? Adão pecou. Se Deus chegasse e matasse Adão, algum de vocês estava aqui hoje? Nenhum de nós estaríamos, tá vendo? Então todos nós estávamos mortos. De modo que todos nós estávamos em Adão. É por isso, irmão, que é o segredo, que é a maravilha de você conhecer o Evangelho. Nós estávamos mortos, estávamos em Adão. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não estava morto em Adão? Você passa a ficar vivo em Cristo. Você entendeu o que é crente não perde salvação? Porque você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus não te joga fora. Ele fala assim, nenhum dos que o Pai me deu, eu vou jogar fora. Entende? Então essa pregação aí de que crente perde salvação, esse negócio dessas igrejas que ficam pregando, tem que tomar cuidado, porque isso, porque aquilo, cuidado você tem que tomar sempre, porque nós somos chamados para andar em santidade. Mas, ao mesmo tempo, se você parar para prestar atenção junto comigo, o crente, ele está em Cristo, irmãos. Agora, é por isso que nós usamos a expressão, o corpo de Cristo. Nós estávamos no corpo de Adão, e passamos para o corpo de Cristo. Quando? Na cruz do Calvário. Então ali nós recebemos a salvação. Essa é a notícia alvissareira que o Evangelho traz, é a boa notícia. Ou seja, Deus está falando para o mundo assim, vocês estavam mortos, mas agora vocês estão vivos. Eu vivifiquei vocês. Essa é a boa notícia do Evangelho. Foi pregado por Jesus Cristo. Esse Evangelho é chamado de Evangelho do Reino. Você vai ler também na Bíblia, o Evangelho do Reino. Por quê? Ele trata do reino de Deus que vai restituir a ordem necessária para a humanidade. Esse Evangelho, ele é o Evangelho da nossa salvação. Sem o Evangelho de Jesus Cristo, nós não seríamos salvos nunca. E esse Evangelho, irmãos, conforme nos mostra o capítulo 1, versículo 2, ele vem de lá de antigamente, conforme eu falei. Põe lá de novo, por favor, capítulo 1, versículo 2, de Romanos. Ele vem de lá de antigamente, irmão, ele vem de lá de trás, olha só. O qual ele prometeu previamente, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então, a gente tem uma mania de interpretar errado a Bíblia. A gente acha, por exemplo, que o Abraão era um menininho, um meninão que não sabia nada do Evangelho. Esquece, irmãos. Pelo Espírito Santo de Deus, todos eles tinham conhecimento do Evangelho. Se você pegar o profeta Isaías 700 anos antes de Jesus Cristo, você vai notar uma coisa muito interessante. Você vai notar que Isaías, inclusive, ele é chamado de um profeta messiânico. Ele faz promessas e mais promessas referentes ao Evangelho de Jesus. Então o Evangelho ele é pregado desde a antiguidade, né? Se você olhar Romanos capítulo 16, pode colocar lá um pouquinho, por favor, querido? Capítulo 16, versículo 25 até 27. Se você olhar, você vai ver a confirmação disso. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los, pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. O mistério oculto nos tempos passados é Cristo, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, segundo a ordem do Deus eterno, para que todas as nações obedeçam à fé.
Sim, ao único Deus, sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Notem, irmãos, esse evangelho ele vem sendo anunciado de maneiras diferentes desde o tempo dos patriarcas, desde o tempo de Adão, é que esse evangelho vem caminhando. E é interessante como Deus trabalhou o evangelho. Deus trabalhou o evangelho de uma maneira maravilhosa, porque Deus cuidou, irmãos, da história durante 4.000 anos, para que o descendente prometido pudesse proclamar para nós o evangelho. E diz que esse evangelho é para todas as nações. Ou seja, a partir daquele momento, Deus, conforme o pastor Felipe explicou aqui, ele fez um novo testamento. O evangelho é o Novo Testamento. Por quê? Porque o que é um testamento? É uma carta de herança. Vou simplificar assim para vocês. É uma carta onde você deixa, olha, quando eu morrer, eu vou deixar o meu carro para o pastor Roberto. Isso é um testamento. Vou lá, vou registrar. Não adianta, o carro é dele. Funciona assim o negócio. Então, se eu não morrer, o carro fica dele? Não, só quando eu morrer. Então, quando Jesus morreu, o que aconteceu? Você herdou a filiação. Você passou a ser filho de Deus. Todo mundo está compreendendo isso? Amém. Então, é por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, põe lá para mim, por favor, querido. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16, olha só. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Até então. Olha só, irmãos. Nós recebemos então a adoção como filhos. Se Jesus não tivesse morrido, nós teríamos essa adoção? Não. Então, vocês entenderam por que é um Novo Testamento? O Antigo Testamento é para os judeus e continua sendo. É por isso que eu acho ridículo uma igreja que vive a pregar o Antigo Testamento o tempo inteiro. Quando eu estive em Israel, os caras leem o Antigo Testamento inteiro. A criançada na escola, eles leem, o livro de história deles é o Antigo Testamento. Eles têm que ler mesmo. Agora, nós como cristãos, tiramos proveito dos princípios do Antigo Testamento. Nós não rejeitamos, a Escritura é sagrada. Mas para o cristão, Velho Testamento, irmão, escuta o que eu vou falar em alto e bom tom, para os caras me criticarem mesmo na internet depois. Velho Testamento para cristão não serve, não existe. Foi claro, meus irmãos? Amém. Não adianta ficar pegando promessa do Velho Testamento e ficar tentando aplicar. Irmão, sabe assim, tipo, eu fico indignado quando eu vejo esse tipo de pregação na internet. Fico indignado, porque quando eu prego o Velho Testamento, eu prego já jogando para Jesus. O porquê que eu estou pregando aquele texto do Velho Testamento? Para indicar Jesus. É cumprimento para Jesus. Esses tempos atrás, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, teve uma irmã que comentou, acho que eu comentei isso, sobre a pregação de Abraão. Falei não? Acho que eu não falei. Ela me mandou uma mensagem, ela me ligou e falou assim, ela mandou uma mensagem assim, ó: pastor, eu queria entender, por exemplo, o que acontece, porque eu já ouvi aqui uma pregação, já ouvi várias pregações sobre Abraão e Agar. Então, eu ligo o rádio, está falando de Abraão e Agar. Eu fui na igreja, está falando de Abraão
dois grupos, duas nações, que nós sabemos que é a nação árabe e os judeus. Só. Falei agora, a irmã, seu marido tem um amante? Não. Falei, então você não pode ser nem a Sara nem a Agar. A irmã já tentou matar seu filho alguma vez? Não. Falei, então você também não pode ser o Abraão. Então Deus não está falando nada para você. A explicação do texto é em Gálatas, capítulo 4. Acabou. Só isso. Então, irmãos, a gente precisa ter esse conceito acerca do Evangelho. O Evangelho é isso que nós precisamos viver. Não adianta ficar pegando promessas do Antigo Testamento, sabe? Tentar ficar aplicando para si. Não faz isso, irmão. Isso se chama destruição da fé. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Isso se chama destruição da fé. Porque você fica decepcionado. Por que tem um monte de gente decepcionada com a graça? Porque eles nunca conheceram o Evangelho da graça. Eles conheceram um pseudo-evangelho baseado no Antigo Testamento, que diz que você é cabeça, você não é cauda, que diz que a partir de agora Deus ele vai brilhar na sua vida e toda a sua vida vai ficar cor de rosa, que diz que você vai ter um montão de coisas, você entendeu? Aí o cara não tem nada, o cara não recebe nada, e aí o que ele faz? Ele se afasta do Evangelho, ele fica decepcionado, aí ele diz assim, para a igreja eu não vou, também não quero saber muito desse negócio de Jesus não, porque não adiantou nada, tal. Por quê? Esse tipo de Evangelho, que não é o Evangelho da graça, que não é o Evangelho de Deus, ele acaba matando a fé das pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado. O Evangelho de Jesus é diferente. O Evangelho de Jesus, irmãos, ele só tem uma palavra, só. Chama-se salvação. Salvação. O grande problema é que hoje as pessoas não acreditam mais na salvação. E é por isso que eu prego para vocês, para você acreditar na sua salvação, para que você possa ser sim salvo. Não é salvo no futuro não, né? É salvo já, conforme eu vou falar daqui a pouquinho. É salvo desde antes de você nascer. Quem é cristão e é separado já nasce salvo. A igreja está compreendendo isso? Amém. E outra, eu não estou pregando determinismo. Não estou pregando determinismo. Isso quem prega é o Espírito Santo lá no livro de Romanos capítulo 8. Depois a gente pode até ler ele. Tá? Então em todos os povos e nações tem gente salva, irmãos. Tem gente que faz parte da igreja de Jesus Cristo. Só que eles são chamados no tempo de Deus. Agora tem uma coisa, Deus não vai chegar lá um belo dia no quarto dele e vai falar assim, ô, corre aí, ó, chegou a sua hora, vamos lá, você tá salvo, velho? E aí, vai fazer o que agora? Não. Deus chama os salvos através dos salvos. A igreja compreendeu o que eu estou dizendo? É por isso que nós vamos investir no evangelismo estratégico. A igreja chama os salvos através, Jesus chama os salvos através dos salvos. Quer ver? Dá uma olhadinha para mim, querida. Romanos capítulo 1, versículo 5. Por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar a todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. Então, dá outro copo, por favor, pastor. Então, irmãos, vejam só que coisa importante. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Sabe quem não vai aceitar o Evangelho? Só quem não quer. Entendeu? Só quem não quer. Um dia eu vou pregar melhor para vocês a questão da salvação e vocês vão entender como que a salvação é maravilhosa e como que o pessoal por aí prega tudo errado esse negócio de salvação. Obrigado, pastor. Aí vocês vão entender direitinho essa história aí. Então o Evangelho, ele é para todos os povos, né? Então nós temos que fazer a nossa parte onde nós estamos. Estamos aqui, vamos fazer aqui. Lá no seu serviço, você tem que começar, irmão, então um outro olhar para o pessoal.
Você tem que começar a ter um outro olhar. E eu vou ensinar para você qual é o olhar que você tem que ter. O olhar é assim, ó. Pensa num colega seu do serviço que você gosta dele. Você tem que olhar para ele e falar assim: se esse camarada for salvo, ele vai ouvir a mensagem do Evangelho. Aí você vai lá e fala do Evangelho para ele. É assim que prega o Evangelho, irmão. Você não precisa ficar batendo de casa em casa, não. O salvo, irmão, ele ouve o Evangelho e ele é chamado no tempo de Deus. É por isso que você não precisa se preocupar. A sua obrigação, repita comigo, a minha obrigação. A minha obrigação É falar de Jesus. é falar de Jesus. É só isso, irmão, que eu preciso fazer. Só, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Só falar de Jesus. E deixa que Deus chama. Agora você pode convidar ele para ver uma reunião cristã, por exemplo. Isso é bom, né? Por quê? Porque o poder do Evangelho não está em nós. A Bíblia diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Irmãos, parem e pensem comigo. É por isso que eu penso assim comigo, que Deus ele gosta muito da gente. Eu penso que Deus ele gosta muito, irmãos. Porque assim, eu vejo a obra do Espírito Santo na vida de vocês e na vida dos irmãos que estão também pela internet e na minha vida. Porque pare e pensa junto comigo. Nós estamos a 14 mil quilômetros de onde tudo isso aconteceu. 14 mil quilômetros. E nós acreditamos que Jesus ressuscitou. E nós acreditamos que Jesus é o Salvador. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo testifica com o seu Espírito de que você se tornou filho de Deus. Então o Espírito Santo é assim, é isso que eu acho fantástico. Sabe, a gente conseguir ter essa convicção, chegar a ponto de morrer por Jesus, sendo que vocês nunca foram em Jerusalém, vocês não conheceram Jesus. Eu quando estive lá, minha fé aumentou assim muito, que eu estive no túmulo vazio, e lá estava escrito, ele não está mais aqui. Eu estive nos lugares que Jesus andou, e eu pude, como disse o apóstolo João, pude apalpar com as minhas mãos e ver aquilo que os apóstolos viram e ouviram. Então quando eu prego para vocês com esse entusiasmo, eu prego para que vocês também possam ter o mesmo entusiasmo, embora vocês não viram. Porque o Evangelho, irmãos, ele é poderoso e é por isso que vocês estão aqui hoje. É o poder de Deus que trouxe vocês até aqui. E é o poder de Deus que vai trazer outras pessoas e outras que vão aceitar o Evangelho. Quer ver? Dá uma olhadinha comigo aí, querida, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18 de 1 Coríntios. Está escrito assim, ó: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmão, dá uma olhada que pesado que é esse texto, hein? Olha que pesado que é esse texto. A mensagem da cruz é loucura para quem? Para quem perece. Mas para nós que somos, que vamos ser Salvos. Então é somos ou vamos ser? Somos. Somos salvos. É o poder de Deus. Nós somos salvos neste Evangelho do poder de Deus. Quer ver? Coloca aí para mim, querida. Romanos capítulo 1, versículo 16. Né? Nós somos salvos, irmão. Não abre mão disso. Os coitados dos sectários, eles têm que ficar trabalhando, batendo de casa em casa, fazendo um monte de coisa, guardando o sábado, aquele montão de coisa. Sabe para quê que eles fazem isso? Coitados, para serem salvos. E aí eles não vão ser salvos, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. E nós já somos salvos. Então você tem que ter essa convicção, irmão. Porque se você tiver essa convicção do jeito que eu ensino, você enfrenta até o diabo se você encontrar com ele. Você não tem problema, você é salvo. É salvo. A irmã tem coragem de enfrentar o diabo se encontrar com ele? Hein? Tá vendo? É salvo, irmão. Vai pensando que é moleza. Você está entendendo? Olha só. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, olha só, o Evangelho é o poder de Deus. Então, o nosso Evangelho é um Evangelho de poder. Nosso Evangelho é um Evangelho que transforma. Nosso Evangelho não é um Evangelho morto. Nosso Evangelho é um Evangelho que leva a verdade da palavra de Deus. Alguns confundem, né, o Evangelho achando que, não, a gente precisa falar em línguas, né? E aí eles forçam, coisa que eu acho ridículo também. Aquelas línguas super, hiper, extra, megas decoradas, que eu já conheço todas elas. E se eu quisesse enganar vocês aqui, eu falava em línguas também. Mas como eu não preciso enganar vocês, eu explico a verdade para vocês. Agora, é claro, você está dizendo então que não existe esse dom, ancião? Não estou dizendo que não existe, existe. Quer ver? Se por exemplo entrar um chinês aqui agora, quem crê que Deus habilita qualquer um de vocês aqui a falar chinês? É para isso que servem as línguas, irmãos. Uma vez eu estive conversando com um pastor, e esse pastor ele é muito sério, e eu só acredito em conversa de pastor sério. Nem a conversa eu não gosto. Eles estavam viajando para a França. Aliás, mentira. Eles viajaram para um país da África que fala francês. Não me lembro qual é o país. Mas, como eu já estive na África também, a África tem um problema muito sério. O continente africano, de modo geral, ele tem um problema sério. Porque lá se requer muita propina. Para tudo. Para tudo. Pra você ter uma ideia, você já tem que andar, irmão, com a propina no bolso. E chama propina de verdade. A gente usa propina aqui num tom pejorativo, lá chama propina mesmo. O guarda te para e ele fala, você estava correndo, você estava 10 por hora. Ele fala que você estava correndo. Aí ele fala assim, não estava. Propina. É assim, tipo, passa pra cá. Se você não pagar, irmão, você vai pagar muito. Fica tranquilo. É desse jeito lá. E aí esse pastor estava comentando comigo o seguinte, que eles todos brasileiros, ninguém sabia falar francês. Ninguém sabia falar francês e tal. E eles chegaram em um ponto de alfandegagem. Eles estavam numa van e o cidadão que estava dirigindo era bilíngue. Ele falava francês e falava português. E o camarada pediu para que todos eles descessem do carro. E todos eles desceram e perguntou quem era o líder do grupo. Aí apareceu um pastor, né? Sempre tem um que a cabeça rola primeiro. Aí apareceu lá um pastor. E aí o cara começou a falar em francês com ele. E ele começou a desenrolar o francês com o cara. Normal, como se ele soubesse o idioma. Ele nunca, irmão, tinha estudado francês, nada. Quando ele acabou, os outros pastores falaram, pô, pastor, eu não sabia que o senhor falava francês. Ele falou, nem eu. Porque Deus habilitou ele. Então esse é o dom de línguas verdadeiro. Deus habilitou ele a falar em francês para defender o Evangelho. Então, quando eu digo que eu acho ridículo, é essa impressão que não é poder de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem muita gente, que eu já ouvi gente falar, pastor, eu não vou na sua igreja porque lá vocês não falam em línguas, lá vocês não curam. Não, irmão, aqui a gente não fala em língua mesmo, a gente só fala se precisar. Aqui a gente não cura, porque quem cura é o Espírito Santo de Deus. Tem gente aqui que já testemunhou cura, e eu já testemunhei cura. Então não tem preocupação nenhuma, porque o nosso Evangelho é um Evangelho de poder, é um Evangelho de efeito, é um Evangelho que leva à salvação. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos ainda acostumados em ficar aqui nessa vida. Toda a nossa vida gira em torno disso aqui, ó. Se você parar para pensar, você pensa muito pouco em salvação. Mesmo você sendo salvo, você fica pensando nos seus problemas do dia a dia, você fica pensando na sua escola, você fica pensando no seu serviço, você fica pensando numa porrada de coisas, menos que você é parte do supra-sumo de Deus. Você é da igreja do Senhor Jesus Cristo, e essa tem que ser a sua visão. E quando você tem essa visão, é que nem eu disse, irmãos, você enfrenta até o diabo, e essa visão vai ser necessária. Porque quando o anticristo for entronizado, que ele começar a perseguir, e diz a Bíblia, não sou eu quem digo, diz a Bíblia, que haverá muitos cristãos
que vão morrer por se negar a aceitar a marca da besta. Mas sabe por que eles vão morrer, irmãos? Porque eles têm esta visão que eu estou dando para vocês aqui de Evangelho. Agora, aquele que não tem essa visão, quando chegar na hora H, é até isso que eu costumo dizer também. Tem muita gente aí, porque eu sou crente, tal, porque não sei o que, tal, e assim vai. Então, o que é que acontece? Quando chegar o tempo da perseguição do anticristo, o tempo da marca, é que a gente vai ver quem é crente e quem não é. Vocês estão entendendo por que eu preparo vocês agora? Eu não fico aqui, irmãos, de gracinha, trazendo mensagem para acariciar o seu ego, não. Acariciar o seu ego, Deus já acariciou quando Jesus morreu na cruz do Calvário, inocente por mim e por você. Ali sim, ali Deus acariciou o seu ego. Agora, você precisa se tornar varonil, você precisa se tornar um cristão de verdade e um cristão disposto a morrer pelo Evangelho. É que vocês não estudaram a história da igreja como eu estudei. Porque quando eu saí da seita, a primeira coisa que eu fiz foi vasculhar a história da igreja. Porque eu precisava entender se esse negócio era de verdade ou não. Irmão, se vocês tiverem noção do que era ser cristão do primeiro até o terceiro século, vou colocar mais do segundo, vai. Do segundo até o terceiro século, se vocês soubessem que era cristão, irmãos, essa igreja que nós temos no Brasil hoje não existiria se a igreja fosse igual à igreja do segundo e terceiro século. Pergunta para mim por que ela não existia. Porque era assim, irmão. Você é cristão? Sou. Pega você, pega sua mulher, pega seus filhos, confisca a propriedade deles, dá para um cidadão romano, e eles vão lá para o Coliseu. O cidadão entrava lá para o Coliseu, irmão, e ele já sabia o que ia acontecer com ele, porque não era para brigar com o gladiador. Ele ia para ser jantar de leão. Sabia disso? Quem sabia disso aí? Era assim, irmãos. Isso aí era ser cristão no primeiro século. Agora os cristãos de hoje são cristãos de açúcar. É cristão que se cair uma gota de água, o cara não vai no culto. Você entendeu? O cara não faz nada. Lá naquele tempo, eu duvido que teria uma igreja militante no Brasil hoje, como era a igreja militante do primeiro século. Eu estive nas catacumbas de Santa Catarina, em Roma, e o que foi que eu vi lá? Eu desci 30 metros para baixo, irmãos, estavam as tumbas, inclusive de crianças, era onde os cristãos se escondiam. Era onde eles se escondiam para poder cantar e adorar a Jesus. Por quê? Porque a perseguição era grande. Então hoje nós não temos perseguição no Brasil. Nós não temos perseguição no Brasil. É por isso que os crentes são folgados desse jeito. É por isso que o crente é boca dura do jeito que é. Você entendeu? É por isso que o crente não sabe ser crente. É por isso que o crente acha que ser crente é assim: me desagradei também, não quero mais saber disso daqui. Irmão, esquece. Ou você aceitou o Evangelho de Deus de verdade e está disposto a morrer por esse Evangelho, ou você não é crente. Vai chegar a hora do vamos ver. Vai chegar a hora que você não vai ter dinheiro. E aí, como é que vai fazer? Os crentes inventaram uma parte do pseudo-evangelho que é chamado pré-tribulacionismo. É chamado pré-tribulacionismo. O que é isso? Significa que a igreja não passará pela tribulação. E aí, irmãos, o povo comprou essa ideia, vive assim, e quando a grande tribulação começar, a igreja não só vai passar, porque Jesus é quem disse isso, não sei o que estou dizendo. Ele diz: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol ficará escurecido, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, e os poderes do céu serão abalados, e verão o Filho do Homem vir
nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E Ele vai mandar os seus anjos recolher os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Então, recolher escolhido, irmão, é depois da tribulação, não é antes não. Então, até passar a tribulação, vai ter que comer muito feijão. É muito crente que vai morrer. E é para isso que eu tenho que pregar o evangelho para vocês. É isso que você tem que ensinar para o seu filho. Ai, pastor, mas que terror, um dia eu estava pregando isso. A irmã pegou e falou assim: ai, se é desse jeito eu prefiro morrer então, antes da tribulação, para mim não precisar passar por essas coisas. É o tipo do crente que está se formando. Irmão, esquece isso daí. Eu faço que nem Paulo. Para mim morrer seria bom, porque eu iria logo ver Cristo. Mas eu prefiro ficar por aqui com vocês, que é melhor ainda, né? Então, só que nós vamos passar por isso, tá? E esse evangelho que nós estamos pregando, ele é um evangelho que tem que produzir em você este efeito. Põe lá Romanos 1, 16, 17, por favor, querido, que a gente já está quase terminando. Está no 16. Está no 17 agora. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, irmãos, se não for pela fé, nós não conseguiremos sobreviver ao que está para vir esse mundo, tá? A justiça de Deus é pregada em Cristo Jesus. Desde o Antigo Testamento vem sendo revelado esse mistério que é a justiça de Deus. E esse evangelho de Deus, ele alcança, irmãos, todo aquele que crê. O evangelho, ele é de graça. A única parte que você tem que fazer no evangelho é crer. O que é que está escrito lá no Apocalipse? Olha que legal isso aqui para você entender. Olha como é que Deus trabalha. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na história. O Espírito e a noiva estão dizendo, vem. Repita comigo, vem. O Espírito Santo e a igreja está dizendo vem. Então a nossa obrigação é chamar. Nós temos que chamar. O Espírito e a noiva estão dizendo vem. Então o Espírito Santo, ele está envolvido diretamente na pregação. O Espírito e a noiva é a igreja, somos nós. Está dizendo vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Então nós não precisamos pagar para ter a água da vida. A igreja está militando no mundo inteiro, chamando quem tem sede. Agora, irmão, você só vai beber água se você tiver sede. Quem não tem sede de Deus não vai aceitar o evangelho. Esse é que é o grande problema. Entendeu? Ele vai ter que ser transformado. Quantas pessoas... Esses dias eu estava vendo uma experiência de um empresário, eu achei interessante, né, contar para vocês. Esse empresário, eu creio muito nisso, viu, irmãos? É assim, eu não creio em história da carochinha, mas história de verdade eu creio. Esse empresário, ele disse que ele teve um chamado de Deus. E é assim, irmão, quando Deus ele chama para determinado assunto, não sai fora não. Se você entender, isso aqui é chamado de Deus para mim, vai fazer. Ele falou assim: eu fui chamado e Deus me deu uma revelação que era para mim montar uma empresa em todas as capitais do país. Ele falou assim: eu não tinha nada. Aí falou: montei a primeira, dinheiro começou a rolar. Montei a segunda, dinheiro começou a rolar. Eu não tinha nada. Montei a terceira, comecei a andar de carro importado, comprei casa no Alphaville, fiquei rico. Aí sabe o que eu pensei? Já estou rico. Para que eu vou ter trabalho de abrir empresa em mais tantas capitais do Brasil? Porque qual era o propósito de Deus com ele? Era que através dessas empresas ele levasse o evangelho. E ele achou que era para ele andar de carro importado e comprar casa no Alphaville. Aí sabe o que Deus fez, irmão? Ele voltou e falou: Deus me tomou tudo de novo. Falou: hoje eu não tenho mais nada de novo. Perdi
Porque quando Deus chama para um propósito, o propósito é dele. E eu comecei dizendo que nós somos escravos de Deus. Se ele entendeu que aquele foi um chamado de Deus, acabou. Por que eu não paro de pregar o Evangelho para vocês, irmãos? Eu não paro porque eu tenho o chamado de Deus. Se eu parar de pregar o Evangelho para vocês, minha vida ela vai ficar drasticamente comprometida. Porque isso aqui não é dom meu. Foi Deus quem mandou pregar. Eu tenho que pregar. Se estiver chovendo, eu tenho que pregar. Se não estiver chovendo, eu tenho que pregar. Eu tenho que vir aqui pregar o Evangelho. Eu não posso pegar e me tornar um empresário amanhã, né? Ou terminar meu curso de Direito. Agora, vou para a igreja quando der, pastor Roberto prega, pastor Felipe prega, pastor Johnny prega, e eu vou me afastar devagarzinho tal, e vou cuidar da minha vida empresarial. Deus toma tudo, irmão. O próprio Jeová deu, o próprio Jeová tirou. Foi assim que Jó disse. Então, Deus ele não é vingativo, mas você tem que entender que quando ele põe um propósito na sua vida, ele põe um propósito na sua vida, você tem que seguir aquele propósito. Quantos irmãos já estiveram nessa igreja que eu impus as mãos aqui, juntamente com outros pastores? Ah, pastor, porque eu estou com esse problema assim, 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 está acontecendo assim, assim, assado, e se acontecer assim, eu vou colaborar mais com a igreja. Colaborou. Primeira repreensão em particular que eu dei, sabe o que ele fez? Foi embora da igreja. Pergunta como é que ele está. Você conhece, hein? Você também. Você entendeu, irmãos? E não foi um só não. Vai ver a vida dos caras como está hoje. Quer dizer, Deus deu aquilo para ele para um propósito. Vocês estão compreendendo isso? O efeito do Evangelho, irmãos, é para que nós possamos levar esse Evangelho de poder. E quando Deus ele nos dá alguma coisa para ser usado para o Evangelho, é para ser usado para o Evangelho. Não adianta. Faz diferente e perca tudo. É do Evangelho, é de Deus. É isso, somos servos, somos donos, somos escravos de Deus. É assim que funciona. Não adianta querer fazer diferente. Sabe? Ah, é porque olha, o meu salário é meu. É meu. Ele vai ser seu até o dia que você chegar pela internet ou aqui pessoalmente e falar, pastor, ora por mim porque eu perdi meu emprego. Não. Não era seu? Aí você faz uma reflexão. Quanto do que eu ganhei eu investi no Evangelho? Quanto eu ajudei a salvar mais uma alma? Quanto eu ajudei a evangelizar? Porque enquanto está tudo bem, o cidadão ele não está nem aí. Agora, na hora que ele perde, aí ele fala, caramba, mas por que será que eu perdi? Será que perdeu à toa? Não perdeu à toa não, irmão. Perdeu porque não deu valor ao Evangelho. E o efeito do Evangelho na vida do cristão é causar poder para evangelizar. Jesus Cristo disse, fiquem em Jerusalém, porque vai vir o poder, e quando ele chegar, vocês vão ser testemunhas de mim em Jerusalém, Samaria e até a parte mais distante da terra, ou até os confins da terra. O poder do Evangelho, ele é realmente, conforme a palavra, né, poder, força, no grego, dínamos, ele é para que nós possamos levar o Evangelho, irmãos. Essa é a ideia. Deu para os irmãos compreenderem? Amém. Quem acha que cresceu um pouco mais na fé, dá um amém. Amém. Então dê uma salva de